Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos resolver algumas classes de EDPs que são um pouquinho mais simples, que são EDPs que são praticamente EDOs. Então, a ideia vai ser o seguinte: EDPs que são EDOs são EDPs que só dependem de uma das derivadas parciais, normalmente o x ou apenas o y, em que o u agora é u de x e y, tá bom? Então, o que quer dizer depende só de o x e o y? Por exemplo, não tem o x mais o y igual a tal coisa. Tá, o que a gente trabalha, vamos fazer aqui o primeiro exemplo, só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer 3 exemplos de ordem crescente de dificuldade, em que a gente aos poucos vai introduzir a ideia de curvas características e também já o problema do valor inicial e o problema do valor contorno tudo junto. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, o de y igual a zero. A gente sabe resolver que está dizendo o seguinte: u ele não depende de y. Se o y igual a zero é que u não depende de y. E se u não depende de y, ou seja, se é constante em relação a y, e u é u de xy, então u ele só depende de x. Então, se ele só depende de x, a gente já viu que ele pode ser qualquer f de x, onde f pode ser contínua, descontínua, qualquer coisa. A gente vai derivar tudo em relação a y mesmo, vai zerar. Então, essa aqui é a solução geral. Então, repara que as curvas de níveis de uma função com esse estilo aqui são retas que a gente chama de verticais. Tá? Essas aqui são as nossas curvas de níveis. E por que ela vai ser importante? Então, eu vou colocar um pouco mais de notação aqui. Vamos supor que eu tenha o que a gente chama de problema do valor inicial. Deixa eu colocar aqui um x ao quadrado aqui. Tá? Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de problema do valor inicial, ou muitas vezes também pode chamar de problema de valor de contorno. Tá? Pode ser qualquer um dos dois, porque o inicial costuma muitas vezes usar para o tempo. Né? Se fosse u de tempo quando t é igual a 0, t é igual a 1, seria um problema do valor inicial. Mas também podemos imitar um pouco a EDO, mas também já podemos chamar tudo de problema de valor de contorno direto. Não tem nenhuma grande diferença não. Mas enfim. Então, u de xy igual a f de x é a nossa solução. E vamos supor que essa aqui é a resposta. Então, repara o seguinte. Eu sei que u de x0, u de xy, isso aqui vai ser igual a u de x0, porque ela é constante ao longo de y. Ambos os casos são exatamente o f de x. E o que eu estou dizendo é que isso aqui é x ao quadrado. Tá? Ou seja, u de xy igual a u de x0, u de xy igual a f de x para todo y, inclusive para y igual a 0. Então, olha o que nós temos. Com isso aqui tudo, nós temos que u de xy, para resolver esse problema do valor inicial, ele é x ao quadrado. Então, repara o que está acontecendo. Como que eu desenhei aqui as curvas de níveis verticais, se eu pegasse um ponto qualquer, vamos chamar esse ponto aqui de x e y, como isso aqui é constante, ele é exatamente igual ao valor de u de x0. Tá? E esse valor de u de x0 é igual a x ao quadrado. Ou seja, como a gente sabe o valor daqui, sabe que é constante ao longo das fibras, então a gente sabe quanto é o valor daqui. Tá, então essa vai ser importante das curvas de níveis de U, só que curva de níveis ela não resolve todas as EDPs. Na verdade, a gente vai ter que pegar um conceito um pouquinho mais geral, que é a curva característica, que eu vou explicar um pouquinho abaixo quais são as ideias. Então, esse aqui é o segundo exemplo em que eu já dou para vocês um problema do valor inicial ou problema de valor de contorno. Então, agora, olha a notação que a gente vai fazer. Eu vou carregar um pouquinho mais para a gente entender. Eu vou fixar um ponto aqui. Tá bom? Vamos chamar esse ponto aqui de x0, y0. O que eu quero fazer? Eu quero calcular o tx0, y0. Essa é a grande pergunta que eu quero fazer. Então, repara o seguinte. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma mudança de variáveis aqui. A gente vai chamar de v de x exatamente igual a u de x, y0.
Então, olha o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o x variar e o y igual a constante. Então, a gente vai trabalhar ao longo dessa reta aqui, ó. Tá? A gente está fazendo o x variar e y constante. Então, ao invés de entender a u de forma geral, a gente quer entender u no ponto, mas para entender u no ponto, a gente pode entender o que acontece u ao longo dessa reta. Então, e esse ponto aqui, olha, repara essa reta vertical. Vou fazer aqui o eixo y. A gente sabe qual é o valor do eixo y todo. Quanto vale o u em torno desse eixo y? Exatamente y ao quadrado. Então, olha o que a gente vai fazer. Novamente, a gente sabe que a derivada de v ela vai ser exatamente a derivada parcial de x no ponto x, y0. Então, deixa eu botar um x aqui. Então, olha o que a gente vai fazer. Essa equação aqui, ela vale no plano todo. Em particular, vai valer nessa reta aqui. Se ela vai valer nessa reta, olha o que a gente vai fazer. Nós temos essa equação, ó, v' dx. Isso aqui vai ser igual a u de x. Agora, eu vou expandir um pouco as coordenadas para a gente entender o que está acontecendo. Apesar de não ter botado as coordenadas aqui, isso aqui vale para todo x e y. Então, em particular, pela EDP que nós temos, é u de x, y0. E u de x, y0, por definição, é o nosso v de x. Além disso, ou seja, o que eu quero dizer isso aqui tudo, vou fazer um resumo. Vamos ter essa EDO aqui. Deixa eu botar desse jeito aqui. V' igual a V, em que o V depende de x, vai estar sempre nessa nossa cabeça. E a gente sabe que o V de 0, ele é exatamente y0 ao quadrado. Ou seja, se a gente substituir o x por 0, V de 0 é u de 0, y0, e u de 0, y0 é y0 elevado ao quadrado. Então, nós temos esse, vamos dizer, PVI aqui dentro. Tendo esse PVI, olha o que a gente vai fazer. A gente sabe resolver esse V, né? Esse aqui já é conhecido, esse EDO linear. Ele é constante vezes exponencial de x, em que essa constante, quando a gente substitui por y igual a 0, vai ser exatamente v0 vezes exponencial de x. Tá? Então, vamos usar isso aqui como o nosso v0. Deixa eu falar, v de 0, v0. Então, o que nós temos é que o v de x vai ser exatamente igual a y0 ao quadrado vezes exponencial de x. E, portanto, lembrando que o nosso objetivo é calcular o de x0 e y0, nós temos, deixa eu, só para não pegar o exemplo de baixo, nós temos que u de x0 e y0 é exatamente y0 ao quadrado vezes exponencial de x0. E quem quiser, eu acho que é muito legal fazer isso, colocar u de xy igual a y ao quadrado vezes exponencial de x. Tá, então, eu escrevi um pouco carregada essa notação, mas ele vai ser muito útil por causa do exemplo abaixo. Então, novamente, olha o que está acontecendo. Agora a gente está com outro tipo de PVI, vamos dizer assim, mas é a mesma ideia. A gente vai considerar como o caso anterior. Eu esqueci de falar, mas as curvas que vai nos interessar aqui, ó, são as curvas, essas retas horizontais aqui. Essas retas é o que nos ajuda a resolver a EDP. Essas retas são as curvas que eu vou chamar de características, ou é chamado de curvas características, né? Não é só eu que chamo. E repara que não tem nada a ver com as curvas de níveis da U. Tá? Então, não trabalhamos nada de... não tem muita história com curvas de níveis, mas é uma evolução específica, um desenvolvimento específico para calcular a EDP, que são chamadas curvas características. Então, vamos voltar para cá. A gente vai fazer exatamente as mesmas curvas características do exemplo anterior, que a U só depende de x, não tem U de y aqui. O que a gente vai fazer é pegar novamente, por isso que eu vou fixar x0, y0,
E o que eu sei agora da U, repara o seguinte, novamente, eu estou fazendo uma reta vertical. Eu sei quanto vale a U nessa reta aqui, x igual a 1. Então, novamente, olha o que a gente vai fazer. Vamos fazer de novo. V igual a U de x, y0, tá? Então, y0 x0, y0 fixados, fixado. Tá? Então, a gente fixa esses valores para não ficar se perdendo na notação do que está variando ou não. Então, o que a gente vai fazer? Agora vamos mudar toda essa EDP para o V' aqui. Então, nós temos que x vezes V', isso aqui é igual a x vezes y0, tá? O y0 está fixado, menos 2 vezes V. Então, repara que isso aqui é uma EDO linear, que a gente sabe resolver, vamos dizer assim, já tem playlist para isso, tudo tem direito. E, eu esqueci de falar, mas eu tenho que botar mais uma condição aqui. E nós temos que V de 1 é igual a y0 ao quadrado. Tá? Esse é o nosso PVI que nós temos que resolver. Então, vamos resolver. Então, como que a gente resolve? A gente faz o seguinte. A gente passa... deixa eu botar em amarelo que eu prefiro. A gente passa tudo que tiver V para o outro lado. Agora, a gente tem que multiplicar por um fator integrante, ou seja, tem que pegar o x, dividir, aí o p de x é 2 sobre x, etc, etc. Eu vou deixar, como disse, isso aqui é uma EDO, é um pré-requisito, então eu vou falar qual é o fator integrante. Eu vou multiplicar essa equação toda aqui por x. Tá? Então, multiplicando por x, então o que nós temos? X ao quadrado, V', mais 2 vezes x vezes v é igual a x ao quadrado vezes y0. E por que eu fiz isso? É que essa conta aqui, se a gente pensar um pouquinho, ele é x ao quadrado vezes v pela regra do produto, linha. Só ver que esses dois valem. Então, o que nós temos? Nós temos que x ao quadrado vezes v é igual à integral disso. Então, estamos integrando tudo em relação a x. Y0 está fixado. Então, isso aqui vai ser x ao cubo sobre 3 vezes y0 mais uma constante. Se não tivesse problema do valor inicial, nada disso, essa constante ela depende de y0. Mas não vamos se preocupar muito com isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos usar que o v de 1 é igual a y0 ao quadrado. Então, pelo PVI, nós temos que C vai ser igual a... Então, primeiro, o C vai ser igual a isso aqui. Então, é 1 ao quadrado vezes V de 1, que é y0 ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3, a gente substitui o x por 1 terço vezes y0, que é igual a y0 ao quadrado menos y0 dividido por 3. E, portanto, o que nós temos? Olha, o v de x, isso aqui vai ser igual a... Vou passar o x ao quadrado dividindo, então vai ficar x sobre 3 vezes y0. Vou achar o valor de y0, que a gente sabe quanto é, mais y0 ao quadrado menos y0. Aqui vai ter um sobre 3, eu vou multiplicar por 3 aqui e dividir isso aqui, tá? Ou seja, isso aqui é exatamente 3y0 ao quadrado menos y0. Tudo isso dividido por 3. E daqui nós temos que dividindo, então não se esqueça, a gente está dividindo todo mundo por x ao quadrado, vezes 3x ao quadrado. E, finalmente, o de x0, y0, ele vai ser exatamente x0 sobre 3 vezes y0 mais 3y0 ao quadrado menos y0 sobre 3x0 ao quadrado. Tá? E depois substitui o x0 e y0 por x e y e resolvemos igual.
Então, o que eu aconselho a vocês, para ver a importância dessa notação, era esquecer essa geometria, esquecer essas contas aqui. Como é fácil se perder com esse y aqui se a gente não entender o que estamos fazendo. Tá? Então esse pensamento devagar ele é muito importante e vale a pena. Tá? Principalmente fazer esse exercício, porque com o tempo é o que vocês vão usar. A gente vai complicar um pouquinho isso com as curvas características. E para não esquecer de falar, as curvas características dessa aqui também são retas horizontais. Então quem manda nas curvas características é se fosse o x, a equação só depende do x, é reta horizontal, e se fosse o y, as curvas características são retas verticais. Tá, então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.